Amém. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 32. Lucas, capítulo de número 24, verso de número 32. Quero ser bem objetivo em minhas palavras. Tudo que vamos falar e ouvir e pensar e meditar aqui hoje nada mais é do que a Bíblia. Não me desafio a fugir da Bíblia ao lado desses grandes homens de Deus aqui com tanto conhecimento. Lucas capítulo 24, verso 32. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Podeis assentar. Caso você queira acompanhar, eu quero começar esta palavra meditando com você no livro de Lucas, no capítulo de número 22. Em Lucas, no capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 2, nós vamos ver o plano para matar Jesus. Nós vemos os principais sacerdotes, os escribas, eles procuravam uma forma de matar Jesus. Em Lucas capítulo 22, do verso 3 ao verso 6, nós vemos o pacto de traição. Aqui, Judas, o Iscariotes, ele faz um pacto para entregar Jesus em troca de algumas moedas. Então, Lucas capítulo 22, do verso 7 ao verso de número 13, nós vemos os discípulos prepararem a Páscoa. Aqui Jesus, ele orienta os discípulos e fala, olha, vocês vão lá, vocês vão falar para o Senhor. Jesus explicou, ao entrar na cidade vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, sigam esse homem até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E os discípulos assim seguem as ordens de Jesus. Chegando lá, eles procuram esse homem, deixam tudo arrumado, tudo ajeitado, para então participarem da Páscoa. Em Lucas 22, do verso 14 ao verso de número 23, nós vamos ver a ceia do Senhor. Aqui o Senhor está na mesa da comunhão, junto com os seus discípulos. E aqui o Senhor, ele pega o pão, ele dá graças, de igual modo ele faz com o cálice. E ainda assim, nessa mesa de comunhão, na mesa da ceia, o Senhor faz menção à mão daquele que iria traí-lo. Então, em Lucas capítulo 22, do verso 24 ao 30, aqui agora nós vemos uma discussão entre os discípulos acerca de quem é o maior. Os discípulos estão nessa discussão, então Jesus exorta eles e fala, mas vocês não são assim, pelo contrário, entre vocês, o maior entre vocês seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. Isso serve para mim e para você. Muitas das vezes nós nos encontramos em algumas discussões de forma ministerial ou fora, em nosso trabalho, em nossa vida cotidiana, acerca de algumas coisas, de quem é o maior. Mas seguindo o exemplo de Cristo, aplicando em nós a palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida, nós precisamos entender que entre nós não existe isso. O maior entre nós é como o menor, e aquele dirige é como aquele que serve. Portanto, em Lucas capítulo 22, do verso 31 ao verso 34, nós vemos aqui que Pedro, ele é avisado. O verso de número 31 fala, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Verso de número 32, eu oro por você, Simão, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortalece os teus irmãos. Aqui nós podemos aprender duas coisas. Primeiro, nós aprendemos sobre identidade. Nós podemos ver que essa altura, estamos caminhando para os últimos dias do ministério de Jesus. Estamos caminhando para o fim do ministério dele. E essa altura, Simão, ele já havia recebido uma nova identidade. O seu nome já havia sido trocado de Simão para Pedro. Porém, perceba que aqui, no final do ministério de Jesus, enquanto ele estava aqui, a palavra fala que Pedro é avisado. E o versículo começa, Simão, Simão. Perceba uma coisa, Jesus, ele bem conhecia o coração de Pedro.
Jesus, ele bem conhecia as atitudes de Pedro. Jesus, ele bem conhecia o interior de Pedro. Por mais que a palavra só diz mais para frente que Pedro negou Jesus, mas antes mesmo de Pedro negar, Jesus já sabia qual seria a atitude dele e já sabia qual eram as intenções do coração dele. É por isso que aqui a palavra está falando Simão, Simão. É porque Jesus estava alertando ele de que Pedro havia deixado a sua nova identidade que ele havia recebido, que era Pedro, e agora ele estava tornando a sua antiga identidade, que era Simão. Pedro estava trocando a sua nova identidade como nova criatura, um novo homem transformado, e agora ele estava voltando às práticas da sua antiga e velha identidade. Então Jesus estava alertando ele, falando: ei, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Portanto, o primeiro que nós aprendemos é sobre identidade. O Senhor, muitas das vezes, Ele nos alerta, porque eu e você, nós já recebemos uma nova identidade, nós nos tornamos uma nova criatura, nós nos tornamos filhos amados do Senhor, e nós estamos firmados nesta palavra. É por isso que o nosso coração não pode ser deixado levar por a nossa carne pecaminosa, a tal ponto de ele ser corrompido, a deixar com que nós voltemos à nossa antiga identidade, as atitudes da nossa antiga identidade. O segundo ponto que nós aprendemos, entendemos aqui é, Jesus fala: Simão, Simão, eis que Satanás está pedindo para peneirar você como trigo. Eu, porém, rogo por você, para que a tua fé não desfaleça. Jesus poderia, quem sabe, falar: Simão, Satanás veio, pediu para peneirar você, eu, porém, falei para ele ir embora. Disse: apartai-vos, Satanás, tu não vai tocar nele. Não, Jesus não fez isso, pelo contrário, Jesus fala: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você, eu, porém, estou rogando por você. O que Jesus está nos ensinando é que as circunstâncias difíceis da vida vão vir sim, os momentos difíceis da vida vão chegar sim, as lutas vão chegar sim, Satanás vai tentar nos peneirar sim, mas o que ele quer passar para Simão, para mim, para você, é que ele está rogando por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Existe o Espírito Santo de Deus, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é aquele que nos assiste em todo o tempo, é aquele que intercede por nós. Ele conhece as nossas batalhas, ele conhece o nosso coração, e ele está lá rogando por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Deixa eu lhe contar algo. Um certo dia eu estava em casa dormindo, então eu comecei a sonhar. Eu sempre conto esse sonho aqui no Ruios. E eu comecei a ter um sonho, na qual aqui perto da igreja tem um mercado, na qual nós sempre compramos pão pela manhã. E no meu sonho eu ia até esse mercado, pastor Juraci. Então, chegando no balcão para pedir o pão, eu encontrava o meu pai entregando o pão. Eu ficava sem entender o que é que meu pai está fazendo nesse mercado, entregando o pão. Mas esse era o sonho. E de repente, enquanto eu estava lá, eu ouvi uma gritaria, pastor Daniel, na entrada do mercado. E eu então, deixando as coisas ali, fui lá ver o que estava acontecendo. Chegando lá, as funcionárias que ali estavam, elas começaram a relatar: ei, o ladrão está vindo, o ladrão está vindo. Eu falava: meu Deus, eu vou lá atrás chamar o meu pai para a gente sair daqui. E eu corri até o final do mercado, onde o meu pai estava entregando o pão. E chegando lá, antes mesmo de eu falar, eu ouvi eles gritando: o ladrão chegou. Eu falei: não dá mais tempo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu celular, que é aquilo que para mim é o mais caro, que foi o que eu gastei o valor maior para comprar, foi o que eu precisei trabalhar mais para ter, e eu vou esconder o meu celular. E a minha carteira não tinha dinheiro dentro mesmo. Eu vou deixar aqui em cima do balcão. Assim o ladrão vai chegar, ele vai ver a carteira e nem vai ligar para o resto, ele já vai pegar a carteira e vai embora. E eu fiz isso, eu coloquei a carteira sobre o balcão, escondi o celular. Então o ladrão veio. O ladrão chegou, olhou para mim, olhou para a carteira, pegou a carteira e foi embora. E eu acordei e fiquei sem entender aquele sonho durante o dia. Eu me recordo que no final do dia eu fui buscar a minha mãe no serviço, e eu comecei a falar com ela sobre o sonho. E ela então começou a me dizer o que o Espírito Santo de Deus queria falar comigo naquele sonho.
Sabe, o pão para mim, para você, nada mais é do que Jesus. Ele é o pão da vida, e quem dele se alimenta jamais terá fome e terá a vida eterna. Esse é o pão que sacia a nossa fome. E no mesmo balcão onde o meu pai estava entregando o pão, eu decidi colocar a minha carteira e guardar o meu celular, para que o assaltante pudesse levar. Entenda, no meu celular é onde eu tenho a minha visibilidade, eu tenho as minhas redes sociais. No meu celular é onde eu tenho o meu network, eu tenho os meus contatos. Mas na minha carteira é onde eu tenho a minha identidade. Eu tenho o meu RG, eu tenho o meu CPF, lá diz quem eu sou. Então, aonde o meu pai estava entregando o pão, eu estava entregando a minha identidade para que o assaltante levasse. E eu estava escolhendo ficar com a minha visibilidade. Mas o Senhor está nos alertando nessa noite. Assim como Ele está alertando aqui a Simão: Simão, você voltou às práticas da sua antiga identidade, Simão. E eis que Satanás quer te peneirar como trigo, Simão. Mas eu, porém, estou rogando por você. Se por acaso tem alguém aqui que o seu coração está inclinado a voltar à sua antiga identidade, tire força da fraqueza hoje. Feche os seus olhos aí e fala: Espírito Santo, me ajuda a tirar força. Eu não quero voltar à antiga identidade, não. Eu não quero entregar a minha identidade para o assaltante, não. Eu quero manter firme a identidade que o Senhor me deu. O Senhor me deu a identidade de filho, portanto eu sou filho. O Senhor disse que eu sou mais que vencedor, portanto eu sou mais que vencedor. O Senhor disse que eu vou ser usado e as suas promessas vão se cumprir na minha vida, portanto eu me agarro a esta palavra, eu me agarro a essa identidade, e eu não vou entregar a identidade que o Senhor me deu. O Senhor está nos alertando nesta noite. Ainda em Lucas, capítulo de número 22, nós vemos do verso 35 ao 38, acerca das duas espadas. Logo em seguida, no verso 39 ao 46, nós vemos Jesus no Monte das Oliveiras. Aqui o Jesus está com os discípulos, Jesus se afasta dos discípulos e vai orar. E aqui na oração, o Senhor fala: Pai, afasta de mim este cálice, mas que contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Aí a palavra fala que Jesus, voltando, ele encontra os discípulos adormecidos. E antes disso ele já havia dito: ei, vocês fiquem em oração, para que não caiam em tentação. Aí Jesus encontra eles adormecidos e fala: ei, acordem, fiquem em oração, para que vocês não caiam em tentação. Repito, fiquem em oração, para que vocês não caiam em tentação. A tentação está vindo? Tá. As dificuldades estão vindo? Tá. Satanás tem tentado peneirar? Tem. Mas fiquem em oração, para que você não caia em tentação. Continue na oração, não largue a oração, persevere na oração, continue o seu relacionamento de oração com Deus. Aonde você começa a orar, aí você entra lá no seu secreto, as lágrimas começam a escorrer, o seu coração começa a subir a Deus, e quando você vai ver, os problemas foram resolvidos, a resposta veio, a graça do Senhor inundou o seu coração de paz, de calmaria. Não deixe a oração é a chave que gera milagres. Tudo pode ser mudado através da oração. Permaneça na oração, viva na oração continuamente. Oração é um ato de se relacionar com Deus, de conversar com Ele. É muito bom quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos e conversamos com Deus. Mas nós podemos fazer isso 24 horas. É no trabalho, eu estou com o meu relacionamento com Deus. Eu estou conversando com Ele na rua, eu estou conversando com Deus. Quantas vezes o pastor Daniel fala aqui, que por diversas vezes ele está no carro, e daqui a pouco ele está falando em línguas estranhas, ele está chorando, ele está cantando, ele está gritando. É porque não importa onde você está, quando você tem relacionamento com Deus, a presença dEle te inunda em qualquer lugar, a graça dEle te visita em qualquer lugar, a presença dEle, ela preenche as lacunas e o vazio do teu coração e da tua alma. Ainda em Lucas capítulo 22, do verso 47 ao 53, nós vemos que Jesus é preso. Vinha uma multidão, e à frente da multidão está Judas, o Iscariotes. E com um beijo, ele entrega Jesus. Com um beijo, ele traz Jesus.
com um beijo, ele apresenta quem é Jesus. Portanto, Jesus, ele é preso. Aí em Lucas capítulo 22, do verso 54 ao 62, nós vemos acontecendo que lá atrás, Jesus havia avisado para Pedro. Aqui nós vemos Pedro negando Jesus. Uma mulher chega, uma empregada vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Aí Pedro fala: mulher, eu não conheço. E Pedro nega Jesus por 3 vezes. Aí em Lucas capítulo 22, do verso 63 ao 65, nós vemos os guardas zombarem de Jesus. Perceba o que a palavra diz: os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e colocando uma venda sobre os olhos do nosso mestre, do nosso Senhor, do nosso Rei, eles diziam: profetize, quem foi que bateu em você? Fale, quem foi que te bateu? E muitas outras coisas diziam eles contra o nosso Rei, blasfemando contra ele, zombando dele, falando: tu não és Jesus, tu não é o Cristo, então profetize, quem foi que te bateu? Em Lucas 22, o verso 66 ao 71, nós vemos Jesus diante do Sinédrio. Então nós chegamos em Lucas capítulo 23, e aqui Jesus está diante de Pilatos. Pilatos, ele fala: ora, eu não vejo neste homem falta alguma, falha alguma, para que eu pudesse aprisioná-lo. Então em Lucas capítulo 23, do verso 6 ao verso 12, nós vemos Jesus diante de Herodes. E aqui Herodes, ele mais uma vez zomba de Jesus e manda Jesus de volta para Pilatos. Então em Lucas 23, do verso 13 ao verso 25, nós vemos que Jesus, ele é condenado à morte. Pilatos agora, ele pega Jesus, apresenta para o povo, junto com Barrabás, que era um malfeitor da época, e ele fala: olha, eu não vejo nesse falha alguma, falta alguma, para que eu pudesse o prender, mas vocês têm me pedido, portanto o que é que vocês querem? Aí o povo grita: prenda-o, prenda-o, crucifica-o. Ele fala: e com Barrabás? E o povo grita: solte Barrabás. Crucifique Jesus e solte Barrabás. Então em Lucas 23, do verso 26 ao 38, nós vemos a crucificação de Jesus. O exato momento em que o nosso mestre, ele está caminhando pelas ruas, carregando a cruz, sentindo dor e aflição. O exato momento em que o nosso mestre, ele está lá sangrando, quando na verdade era para eu e você estarmos no lugar dele. O exato momento em que o nosso mestre, ele é crucificado naquela cruz. Então nós chegamos em Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43, e aqui nós vemos a Bíblia falar acerca dos 2 malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Um deles zombava de Jesus e falava: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e salva a nós também. O outro repreendeu ele, fala: rapaz, nós estamos na mesma situação, e pelo contrário, nós somos merecedores disso, por conta dos nossos atos, mas esse não tem falta alguma. Ele ainda fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Então nós chegamos em Lucas 23, do 44 ao 49, e aqui nós vemos a morte de Jesus. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário, ele se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou. Aqui o Senhor, ele entregou o seu espírito. Aqui, entre aspas, ele morreu por mim e por você. Então nós chegamos em Lucas capítulo 23, do verso 50 ao verso 56, e aqui nós vemos a Bíblia falar acerca do sepultamento de Jesus. Em Lucas 23, do 50 ao 56, nós vemos a Bíblia falar acerca do sepultamento de Jesus. Mas saindo de Lucas 23, desse final, nós já entramos em Lucas capítulo de número 24. E do verso 1 ao verso 12, nós vamos ver a Bíblia falar acerca da ressurreição de Jesus.
Você conseguiu entender? Nós saímos de um capítulo que falava sobre o sepultamento de Jesus, e em seguida nós entramos em um que está falando sobre a ressurreição de Jesus. E aqui a palavra, ela começa a partir do capítulo 1 e fala que as mulheres, elas foram até o túmulo onde estava Jesus, e chegando lá a pedra estava removida, elas não avistaram o corpo. Portanto, 2 homens com roupas resplandecentes apareceram para elas e falaram: ei, por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou, aquele que já ressuscitou, aquele que já ressuscitou? Aí eles falam: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Vocês não lembram do que ele falou para vocês? Estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então nesse momento elas se lembram das palavras de Jesus, e a Bíblia fala que elas saem correndo de volta para onde estavam os discípulos e algumas outras pessoas, e chegando lá, elas começam a falar, elas começam a dizer: ei, nós chegamos lá, a pedra estava removida, nós não vimos o corpo, apareceu 2 homens com roupas resplandecentes e falou: por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Mas aí, os discípulos, eles ouvindo tais palavras, eles falaram: elas estão delirando. Isso que está saindo da boca dela e a mente delas estão delirando. Aí um dos discípulos, Pedro, ele vai correndo até onde era para Jesus estar, e chegando lá, ele vê a pedra removida, ele não encontra o corpo, e ele começa a ficar espantado. Então ele começa a entender que de fato era real o que elas estavam falando. Aí, enquanto Pedro estava voltando para onde estavam os discípulos, onde estavam as pessoas ali na casa, em Lucas capítulo de número 24, do verso 13 ao verso 35, nós vamos ver os discípulos no caminho de Emaús. Aqui, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E esses 2 discípulos, eles estão caminhando, conversando, entristecidos, falando acerca de tudo que havia acontecido. E sem eles perceberem, sem eles conseguirem ver, Jesus está caminhando com eles. Um pouco mais atrás, Jesus está caminhando com eles, acompanhando eles com o olhar. E eles estão conversando, eles estão entristecidos. Aí Jesus fala para eles: ei, do que é que vocês estão conversando? E eles não conseguem enxergar que era Jesus que estava ali falando com eles. Aí um deles vira para Jesus e fala: não é possível, eu não acredito que o Senhor é o único que está vindo de Jerusalém e não sabe das últimas notícias, e não se lembra do que aconteceu, e não está por dentro de tudo que está acontecendo. Aí Jesus, ele meio que faz uma de desentendido, e ele fala: me diga, o que é que está acontecendo? Aí eles começam a falar: Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado, e nós acreditávamos que ele era aquele que ia trazer redenção. Nós acreditávamos que ele era o Messias, nós acreditávamos que ele era o Salvador, nós acreditávamos que ele era aquele que iria trazer liberdade para nós, mas ele morreu. E eles falam isso para Jesus, sem perceber que é Jesus que está ali com eles. Então Jesus, ouvindo tais palavras, vendo que eles estão entristecidos, Jesus começa a exortar eles e fala: ei, será que vocês não se lembram do que a palavra diz desde Moisés até os profetas? E Jesus começa a conversar e começa a lembrá-los de tudo que Jesus falou, de tudo que a palavra falou. Então, chegando ali perto da aldeia, Jesus faz como quem iria para mais longe. E eles então, eles constrangem Jesus e falam: olha, já está tarde, a noite chegou, o dia já se foi, entre com a gente. E Jesus então entra para dentro com eles. Sentando à mesa, a palavra vai dizer que Jesus, ele pegando ali o pão, ele dá graças. E ao dar graças, a palavra vai dizer que os olhos dos discípulos se abrem. E no momento que os olhos dos discípulos se abrem, ele desapareceu.
Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui para lhe contar uma experiência que eu já contei uma vez aqui. O meu tio faleceu em 2018. E foi um momento muito difícil para mim e para toda a família. Estávamos lá, um homem novo, deixando um filho pequeno, uma esposa. Sofreu um acidente de moto e veio a falecer. Eu estava desolado. Eu lembro que naquela época o velório ele acontecia a noite inteira para só no outro dia ser velado. Então eu lembro que alguns da família foram embora para descansar, para de fato o culto fúnebre no outro dia e o sepultamento. E eu falei, eu vou continuar aqui. Eu vou passar a noite aqui. Eu vou prestar a minha última homenagem para o meu tio. E eu fiquei lá. E já de madrugada, algumas pessoas chegavam, outras saíam. De repente, enquanto eu estava lá, chega um senhor com a sua barba grande, o seu cabelo todo embaraçado, as suas vestes sujas e rasgadas. E ele entra, ele para de frente para o caixão e ele fica olhando o corpo. E eu olhando aquilo, eu começo a ficar indignado. Eu falo, o que é que esse morador de rua está fazendo aqui? Não vai respeitar o meu tio que está nesse caixão? Então ele fica ali por um tempo. E ele então senta naquelas pedras ali de banco que tem. Ele tira a sua mochila, ele deita e dorme por algum tempo. De repente ele acorda, pega a sua mochila, abre ela. Ele tira um leite com chocolate, pastor Daniel. Tira copos, sai distribuindo para todo mundo leite com chocolate. E chegando em mim, eu falo, eu não vou querer nada desse homem. E eu rejeito, eu falo, não, eu não quero. E depois disso, ele pega as suas coisas e ele vai em direção à saída do cemitério. Chegando lá, ele fala com um rapaz que está ali no portão e vai embora. E eu fui atrás, porque eu queria saber quem era ele. Eu cheguei naquele rapaz que estava no portão e falei, ei, você conhece esse homem que falou contigo? E ele disse, não, eu não conheço. E eu perguntei, o que foi que ele te disse? Ele disse que ele ia ajudar alguém ali e depois ele volta. Eu não entendi, entrei para dentro e as horas passaram. O pessoal chegou, aquele monte de gente. Começou-se então ali o culto fúnebre. E quando eu estou ali de frente para o caixão, quando eu viro o meu olhar, eu vejo aquele senhor de novo. Agora ele está ali falando com o meu avô. E quanto mais ele falava com o meu avô, mais o meu avô chorava. E ele falava e o meu avô chorava. E ele falava e o meu avô chorava. E de repente eu perdi ele de vista. Então nós fomos para o sepultamento. Chegou lá, aquele clima pesado de tristeza. Ninguém conseguia falar nada. Ninguém conseguia cantar um louvor. Ninguém conseguia, era só choro e tristeza. E de repente aquele senhor, ele aparece de novo. Ele sobe em uma das pedras com muita ousadia e ele fica bem de perto, olhando o caixão descer para ser sepultado. Ele fica olhando e eu já estou bravo, eu estou falando, mas que ousadia é essa desse homem? Ele aparece de madrugada, ele aparece depois, agora ele vai lá, mais perto que todo mundo, mais perto que a família, ele quer ficar lá de pertinho, vendo o caixão descer. E eu sem entender, indignado. Mas aí aquele homem, ele começou a assoviar um hino da harpa. E de repente, conforme ele ia assoviando aquele hino, uma calmaria ia tomando todos que estavam ali. E de repente, conforme aquela calmaria ia tomando os corações, todo mundo começou a cantar. Todo mundo começou a louvar aquele hino. E quando terminou, nós finalizamos batendo palma. E quando eu virei para sair, eu dei 2 passos caminhando para ir embora. Aí, os olhos dos discípulos se abriram, os meus olhos se abriram, e quando eu virei, ele já não estava mais lá. Meu irmão, quando os olhos dos discípulos se abriram, e eles viram que de fato quem estava ali com eles, caminhando, assentado à mesa, era Jesus, ele desapareceu. Isso aconteceu comigo no dia mais difícil da minha vida. E quantos aqui que não passam por dias difíceis, por lutas, por batalhas, mas deixa eu te lembrar, no meio dos dias mais difíceis, Jesus está caminhando com você. No meio do seu momento de tristeza, de dor, de angústia, Jesus está vindo pelo caminho com você. Ele está vendo o seu semblante de tristeza, ele está vendo o seu coração angustiado, e ele está te acompanhando com o olhar. Ele está te acompanhando com o olhar, a tal ponto de ele chegar e sentar à mesa com você, a tal ponto das palavras dele trazer calmaria para você, a tal ponto da presença dele trazer paz
traz para a sua alma. Sabe, muitos aqui começaram o ano de 2025 não da maneira que queriam, não se alegrando, não festejando, não no churrasco em família. Muitos aqui começaram o ano de 2025 com perdas. Muitos aqui começaram com tristeza. Muitos aqui começaram com angústia. Mas deixa eu te falar, o Senhor está a falar. Jesus estava lá contigo. Ele vem caminhando com você. Ele vem te acompanhando. Ele vem sondando o teu coração. E conforme Ele caminha com você, Ele vai ministrando a graça dEle. Ele vai ministrando o poder dEle. Ele vai ministrando a glória dEle. Ele vai derramando a bondade dEle. Ele vai enchendo a sua casa de calmaria. Ele vai trazendo consolo para você. Ele vai fortalecendo o teu espírito. Ele vai inundando o teu ser. Ele vai te revestindo com autoridade. Ele vai te usando com graça, com ousadia, com intrepidez. Aleluia! O Senhor te conhece, o Senhor caminha com você, o Senhor conhece o seu coração. Só você e Deus sabe como é que você adentrou aqui falando: mas Senhor, o ano já começou tão difícil. Mas Senhor, parecia que ia ser tudo bem, mas já veio tantas e tantas batalhas. Ei, Simão, batalhas vão vir, Simão. Dificuldades vão vir, Simão. Satanás vai tentar peneirar você, Simão. Mas eu estou rogando por você. Eu estou caminhando com você. Eu me conheço o teu coração. Eu conheço a tua alma. Eu conheço os teus pensamentos. Eu conheço a tua ferida mais oculta dentro do seu coração. Eu conheço as feridas mais ocultas do profundo da tua alma. E eu sou aquele que sonda e que trata e que cura e que cuida e que renova e que liberta e que batiza e que salva. Eu sou aquele que muda. Eu sou aquele que traz libertação. E eis que te digo, 2025 pode ter começado difícil, mas fique tranquilo, melhor é o final do que o começo. Quando Ele caminha com você, quando Ele sonda o teu coração, quando Ele enche você de presença, pode começar difícil, mas o final é você aqui, falando: Senhor, obrigado pelo ano de 2025, não foi como eu imaginava que seria, foi melhor, o Senhor multiplicou, foi o ano do crescimento da missão de fé, foi o ano do crescimento na minha vida, foi o ano do crescimento dos meus negócios, foi o ano do crescimento na minha casa. Ei, esse é o ano do crescimento na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Esse é o ano do crescimento. E para encerrar, os discípulos agora que os seus olhos abriram e Jesus desapareceu, agora eles olham um para o outro. Eu começo a imaginar, presbítero Joentino, quem sabe, os discípulos sentados à mesa, não sei se do lado um do outro ou de frente um para o outro, quem sabe as lágrimas rolando em seus olhos já, porque eles entenderam quem é que estava ali. Aí eles olham um para o outro e eles falam: é por isso que enquanto ele falava, o nosso coração queimava e ardia dentro do peito. Sabe por quê? Porque quando a palavra viva fala com a gente, o nosso coração precisa queimar e arder, porque a palavra viva é a cura, a palavra é o renovo, a palavra é a graça, a palavra é o poder, a palavra é a força, a palavra é o ânimo, a palavra é tudo o que você precisa para continuar caminhando. Tá difícil? Tem a palavra. Tá complicado? Medite na palavra. Senhor, eu não sei o que fazer. Se aprofunde na palavra. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo e Ele caminha com você todos os dias. Medite na palavra, viva a palavra, caminhe na palavra, esteja com Cristo. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais Cristo se aprofunda em você. Em questão de relacionamento, aí você está nele, ele está em você, e vocês estão em Deus. Você está nele, ele está em você, e vocês estão em Deus. Viva a palavra, caminhe na palavra, seja cheio na palavra, até o seu coração queimar e arder pela palavra. O seu coração precisa queimar e arder ao ouvir a palavra.
palavra. Quando Cristo fala com você, você não pode permanecer o mesmo, não. Quando Cristo te toca, quando Cristo vem ao teu encontro, você fala: agora eu entendi que era Ele. É por isso que eu não ando mais igual. É por isso que eu não vivo as minhas práticas antigas. É por isso que eu não vivo segundo a minha antiga identidade. Mas agora eu vivo como nova criatura em Cristo Jesus. Agora eu vivo como? Andando em novidade de vida. Agora eu vivo andando em novidade de vida. Agora eu vivo em ano de crescimento. Eu vivo em ano de crescimento. Agora eu vivo caminhando na presença de Jesus. Os discípulos estão agora atemorizados com o poder de Deus, porque eles estão falando: é por isso, era Ele, era Jesus que estava aqui sentado à mesa, era Jesus que estava caminhando conosco, mas os nossos olhos estavam tampados como quem não vê, para conseguir entender que era Ele lá. Quantas vezes na sua vida, em meio aos dias difíceis, em meio às caminhadas difíceis, muitas das vezes você não tem entendido, mas Jesus está lá. Jesus está lá caminhando com você. Quantas das vezes Ele tem assentado à mesa com você, só que muitas das vezes o nosso olhar espiritual está fechado e nós não conseguimos ver que Ele está lá. Mas eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida que os seus olhos vão começar a ver que Cristo está lá caminhando com você. Ele está lá vindo no meio da caminhada da vida. Lá na sua casa Ele está com você. Lá no trabalho Ele está com você. Enquanto você dirige Ele está com você. Enquanto você chora Ele está com você. Enquanto você sorri Ele está com você. Ele caminha com você 24 horas por dia. Ele te conhece, Ele te sonda, Ele te cura. Ele declara a palavra dEle sobre você. E quando Ele declara a palavra, o seu coração queima, o seu coração arde, o seu coração pega fogo, porque a palavra é a única que pode trazer avivamento para nós. A palavra é a única que pode trazer cura para nós. A palavra é a única que pode trazer vida onde não existe vida. Através do nome de Jesus, ao declarar a palavra, nós somos usados para sermos agentes transformadores aonde nós chegarmos. Eu quero declarar: o ano de 2025 é um ano de crescimento, mas nós vamos crescer quando nós, como corpo de Cristo, começarmos a viver e a praticar de fato a palavra. Não é só ouvir, nós precisamos ser tardios em falar, tardios em se irar, como diz em Tiago, e nós precisamos ser veloz, ágil, atento a ouvir, para que então, a ouvir a voz de Deus, a ser renovado por Deus, a ser fortalecido por Deus, quando nós chegamos aqui e nos juntamos como corpo de Cristo, um tem cânticos, outro tem profecia, outro tem palavra, aí nós começamos a ser renovados, vivificados, cheios, aí então nós nos juntamos, chegamos lá fora e através da nossa vida nós levamos Jesus. Nós somos agentes de transformação na sociedade. Para quê? Para que Jesus entre lá, para que Jesus toque os corações, para que as cadeias sejam quebradas, para que algemas sejam quebradas, para trazer vida de Deus em ambientes que não têm mais vida. Hoje eu falava na escola bíblica dominical para os jovens, perceba, Pedro, quanto pescador de peixes, Pedro, ele precisava pegar o que estava vivo e matar, mas agora, quanto pescador de homens, ele precisa pegar aquilo que está morto e trazer a vida. Eu e você fomos chamados para sermos pescadores de homens. Nós fomos chamados para pegar aquilo que está morto e trazer a vida. E assim nós vamos crescer como corpo de Cristo. Nós vamos crescer a ouvir a palavra. A nossa fé é fortalecida. A ouvir a palavra cura. A ouvir a palavra renovo. A ouvir a palavra batismo com o Espírito Santo. A ouvir a palavra dons espirituais sendo derramado. A ouvir a palavra salvação de almas. Ei, Jesus está aqui.
Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está caminhando entre nós, Jesus está caminhando entre nós, Ele está sondando o teu coração. E a palavra dele está vindo ao nosso encontro. E é por isso que o seu coração aí está queimando, está pegando fogo. Porque nesse exato momento a palavra dele está trazendo cura. A palavra dele está trazendo provisão. A palavra dele está trazendo libertação. A palavra dele está trazendo renovo. A palavra dele está te visitando no mais íntimo do teu coração. A palavra pode ir aonde eu e você não conseguimos ir. A palavra ela pode entrar aonde eu e você não conseguimos entrar. Portanto, declare a palavra, vive a palavra, permaneça na palavra, seja cheio da palavra. Ande na palavra, caminhe na palavra, pule na palavra, se alegre na palavra, chore com a palavra, tenha relacionamento com a palavra. Aí então você será transformado, você será cheio, você será visitado, você será curado, você será batizado, você será fortalecido. Pois a palavra ela tem tudo que nós precisamos para caminhar. Sentado mesmo, feche os seus olhos e encurve a sua cabeça. Pai, muito obrigado por cada um que aqui está. Obrigado pelos corações que aqui adentraram, Pai. Eu não os conheço, eu não sei como cada um adentrou aqui. Eu não sei como cada um, ó Pai, passou o ano de 2025, passou o ano de 2024 e já iniciou o ano de 2025. Mas, Pai, aqui nós falamos sobre a Tua palavra, nós falamos, ó Pai, sobre o Senhor com os discípulos, sobre os seus avisos e alertas, nós falamos sobre a traição, nós falamos sobre a ceia, nós falamos sobre o Senhor sendo preso, sendo crucificado, sendo morto, sendo sepultado, mas nós também nos lembramos e falamos acerca da sua ressurreição. Nós lembramos que não adianta ir procurar entre os mortos aquele que já está vivo. Pai, nós falamos sobre os discípulos de Emaús, que enquanto eles caminhavam entristecidos, com o coração angustiados, o Senhor estava lá caminhando com eles. E Pai, eu não conheço cada coração que aqui adentrou, mas o Teu Santo Espírito é aquele que conhece. O Teu Santo Espírito é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. O Teu Santo Espírito é aquele que sonda os corações, ó Pai. E nesse momento, juntos como igreja, juntos como corpo de Cristo, ó Pai, nós oramos e pedimos que os nossos olhos possam ver o Senhor aqui, agora, nesse culto conosco, Pai. Espírito Santo, toque os corações agora, toque os corações agora, visite agora, Espírito Santo, Senhor, que nós possamos ver que mesmo em meio aos dias difíceis, o Senhor está lá conosco, que nós possamos sentir em nosso coração o prazer de caminhar contigo, ó Pai. Pai, que nós tenhamos o nosso coração ardendo e queimando pela palavra, Pai, que nós possamos viver a palavra, caminhar na palavra, ser cheios da palavra. Pai, que através da palavra se adentrou aqui alguém procurando cura, que seja curado agora. Que através do Teu nome, que através da Tua palavra se adentrou alguém aqui precisando de provisão, Tu és o Deus provedor. Se adentrou alguém aqui, ó Pai, com tantos problemas e situações difíceis, que veio aqui procurando uma resposta, Tu és a resposta que precisamos, Tu és a calmaria que precisamos, Tu és a graça que invade o nosso ser, que preenche todas as lacunas, que nos lembra que não somos merecedores, não, mas a Tua graça, este favor imerecido, permitiu que estivéssemos aqui hoje, sendo cheios da Tua presença, sendo renovado, sendo fortalecido, sendo curado, sendo batizado. Toque agora, Espírito Santo, toque agora, toque agora.